Olá, eu sou a Maria Alice, professora e formadora do Pacto pela Alfabetização, e esse aqui é o vídeo número 2 da série de formação inicial de professores. Nesse vídeo, nesta formação, a gente vai falar sobre a pré-alfabetização. Então vamos lá. Sobre a pré-alfabetização, o que a gente vai ver aqui nessa formação de hoje? Vamos falar sobre a importância da preparação da criança para a alfabetização, vamos falar de algumas das habilidades preditoras, ou seja, que devem aparecer antes do processo de alfabetização, principalmente do princípio alfabético e da consciência fonológica. Importantíssimo, não se trata apenas de idade, mas sim de desenvolver habilidades e conhecimentos prévios que irão sustentar o processo de alfabetização das crianças. Pode ser que algumas crianças do primeiro, do segundo ano não tenham desenvolvido algumas habilidades da pré-alfabetização na educação infantil, no pré-2, que é onde elas deveriam acontecer idealmente. Caso isso aconteça, caso você, professor ou professora, perceba que os seus alunos não têm desenvolvidas algumas dessas habilidades da pré-alfabetização que eu vou falar neste vídeo, você pode sim desenvolver as habilidades que estão aí frágeis para que o seu aluno possa recuperar o processo de alfabetização, principalmente no que diz respeito à decodificação, à leitura. Importantíssimo, né? Como eu falei para vocês, a pré-alfabetização ela é uma base que vai sustentar o processo da alfabetização. Como eu falei no vídeo anterior, é aquela raiz, né, que vai sustentar aquela árvore que nós falamos que era o processo de alfabetização. Então vamos lá, olhando agora aqui para a frase roxa, a formação de um leitor hábil será consequência de uma boa pré-alfabetização. Vamos discutir por que é tão importante a gente desenvolver essas habilidades da pré-alfabetização para formar esse leitor hábil, que é quem? É aquele leitor que lê e compreende aquilo que lê. Mais do que apenas decodificar, nós queremos formar crianças que leiam e entendam aquilo que elas estão lendo. Mas para isso, elas precisam ter habilidades bem desenvolvidas. Então vamos olhar aqui para o quadro do lado esquerdo. O que a criança precisa desenvolver, né, que é uma habilidade da pré-alfabetização? As habilidades de compreensão da linguagem, que são adquiridas naturalmente no convívio cotidiano, ou seja, na interação com os pares, com a família, com a sociedade, a criança vai compreendendo a linguagem dela. Ela vai, através de histórias, de brincadeiras, de diálogos, conhecendo a língua dela. E quanto mais ela conhece a língua dela, quanto mais ela tem referência de vocabulário, de estrutura, de fala, mais ela tem desenvolvida as habilidades de compreensão de linguagem. Porém, nós também temos que desenvolver com as nossas crianças as habilidades de reconhecimento de palavras que precisam ser aprendidas, pois não são naturais. E é delas que nós vamos falar um pouquinho mais nesta formação, neste vídeo aqui. Então, vamos começar falando do princípio alfabético. Vamos refletir? O que será que surgiu primeiro? A escrita ou a fala? Ou seja, será que realizamos primeiro? Primeiro nós falamos ou primeiro nós lemos e escrevemos? Vocês sabem essa resposta, não é? É claro que a linguagem oral, essa linguagem falada, ela é a primeira a se desenvolver e sempre foi assim na história da humanidade. Então vamos pensar, os povos antigos, eles não nasceram sabendo ler e escrever, e nem nós, não é verdade? Ou seja, a leitura e a escrita não são uma aquisição natural do ser humano. Se a gente for pensar na história da humanidade, os humanos ficaram muitos milhares de anos sem ter a escrita desenvolvida. Toda a comunicação era apenas oral e através de desenhos, né, em alguns casos. Mas esses povos compreenderam que essa língua falada deveria ter uma representação, que muito do que era dito precisava sim ficar registrado. Portanto, agora eu estou lendo ali a parte em negrito do slide,
Um domínio importante para a alfabetização é a compreensão de que a escrita mapeia a fala. Foi assim que a escrita surgiu. Então, tudo isso que é falado, tudo isso que nós pensamos pode ser traduzido em letras. Todos esses sons podem ser representados por letra. Foi assim que a nossa escrita surgiu. E é isso que nós vamos ensinar para as nossas crianças. O conhecimento do princípio alfabético é o que, então? É reconhecer que as letras do nosso alfabeto, elas têm um nome, elas têm uma forma e elas têm um som. São esses 3 aspectos que nós vamos ensinar para os nossos alunos quando estamos falando de princípio alfabético. E o princípio alfabético é o que, então? É o ensino completo do alfabeto, né? Como eu acabei de falar para vocês, nome, grafia e som de letra. E o que as nossas crianças vão entendendo, né? Através das nossas aulas, através do ensino explícito que nós estamos trazendo aqui, é fazer essa associação entre o som, entre o fonema e aquela forma gráfica que é a letra. Então, quando a criança consegue entender que aqueles símbolos, que aquelas letras, elas representam um som, é a chave para a leitura, para a decodificação. Vamos agora falar desses termos que têm que ficar muito claros para a gente que trabalha com alfabetização. O que é um grafema? Grafema é a parte escrita do som. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui no slide para vocês, o grafema SS é formado por 2 letras S, mas ele corresponde a um único fonema, que é S. Então, o que é um grafema? O grafema é a forma gráfica de um som, e ele pode ser representado por uma letra ou por 2, quando nós temos o dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo é quando 2 letras representam um único som, ou seja, um grafema. Os fonemas, eles que basearam a distinção entre as vogais e as consoantes. É por causa dos sons, dos fonemas, que nós temos essa distinção entre vogais e consoantes. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá, eu trouxe para vocês aqui esse slide que tem o quê? A ordem em que nós apresentamos as letras do alfabeto para as nossas crianças, porque nós não apresentamos as letras em ordem alfabética. Lembra que eu falei na parte 1 desse vídeo que a gente trabalha com instrução fônica, ou seja, a gente vai relacionar som com letra. A gente trabalha com instrução explícita, ou seja, nós explicamos e nós introduzimos conhecimentos com muita clareza para as nossas crianças, mas também trabalhamos isso de uma maneira estruturada, ou seja, sistemática, do mais simples para o mais complexo. E a gente vai fazendo isso na apresentação dos fonemas. Então, nesse slide aqui, eu trouxe para vocês ali no meio da imagem as vogais. Por quê? Porque nós iniciamos a apresentação dos fonemas para os nossos alunos pelas vogais. E vocês sabem por que as vogais são diferentes das consoantes? Porque elas têm essa classificação à parte? Vou ler para vocês o que está escrito aqui nesse slide. As vogais, elas são caracterizadas pela livre passagem da corrente de ar e as cordas vocais sempre vibram. Então, vou pedir para vocês colocarem aí a mão na garganta para sentir aqui as cordas vocais vibrando, e nós vamos falar os 5 sons básicos das vogais, ok? Então, com a mão no pescoço, A, E, I, O, U. Sentiram a vibração? Sentiram que em nenhum momento houve nenhuma obstrução da saída de ar? O ar sai livremente. A gente vai ver que é diferente para as consoantes. Além disso, além dessa saída de ar livre e dessa vibração que nós sentimos aqui das cordas vocais, além disso, as vogais são mais fáceis de serem ouvidas. Por quê? Porque o som tem relação direta com o nome, ou seja, a vogal A tem som de A, a vogal
U tem som de U. Nome e som correspondem. Agora, para as consoantes é diferente. Nós apresentamos as consoantes numa sequência, do mais simples para o mais complexo. Nós começamos a apresentação das consoantes pela letra M, cujo fonema é Percebe que, quando for uma consoante, sempre vai haver uma obstrução da saída de ar. Seja pelos lábios, seja pelos dentes, seja pela língua, alguma obstrução da saída de ar vai acontecer. Isso é o que caracteriza as consoantes. Então, vamos lá. Olhando agora para a ordem da apresentação das consoantes. Nós começamos com o fonema percebe que ele é prolongável, depois vem prolongável, depois prolongável e depois Nós recebemos muitas perguntas do porquê a letra P, cujo fonema é curto, é plosivo, aparece tão no início aqui na ordem do vital. E tem uma explicação muito importante. Nós temos muitas palavras escritas com P e com T na nossa língua portuguesa. Por isso, as crianças terão muito contato com palavras com P e T, então a gente já ensina esse fonema logo aí no início da nossa sequência do vital. Vamos refletir um ponto importante? Por que a gente não apresenta as letras em ordem alfabética? Porque elas não vão estar nessa sistematização, do mais simples para o mais complexo. E vamos refletir mais uma coisa. Quem aí já teve algum aluno que iniciou o ano sabendo o alfabeto inteirinho? Ele olhava a letrinha e falava A, B, C, D, E, F, por aí afora, mas ele não sabia ler, né? Então, a gente sabe por experiência, e claro que a ciência também comprova isso, mas a gente sabe pela nossa experiência que saber a ordem alfabética, que saber o nome das letras não é o suficiente para alfabetizar as nossas crianças. A gente precisa ensiná-las de uma maneira estruturada, refletindo dos sons mais simples até os mais complexos. Vamos agora falar de consciência fonológica, que é a habilidade essencial da reflexão sobre a nossa língua. Gente, consciência fonológica é exatamente isso que eu falei para vocês agora. Lembra quando eu falei daquele slide que a criança precisa compreender a língua dela? Então, ela realmente precisa pensar sobre todos esses sons, entender todos esses sons da nossa fala, porque a nossa fala não foi mapeada para virar um alfabeto, uma escrita. Então, olha como tem tudo a ver. Ela precisa entender essa fala, ela precisa entender os sons que ela produz, para que sim, a alfabetização aconteça de uma maneira muito tranquila e muito natural para essa criança. Então, vamos ler aqui no slide qual que é a definição de consciência fonológica? A consciência fonológica refere-se à habilidade de discriminar e manipular os segmentos da nossa fala. E a gente vai pensar agora sobre cada um desses segmentos da fala, começando por frases e palavras, depois pensando sobre as rimas, que são quando duas ou mais palavras têm o som final igual, e também sobre a aliteração, que é quando duas ou mais palavras têm o som inicial igual. Vamos pensar também sobre sílabas e, claro, sobre fonema, que são esses sonzinhos menores da nossa fala. Isso é uma progressão, né? A gente vai começar a levar a criança a refletir as estruturas maiores, né? As frases, as palavras, as rimas, as aliterações, a gente vai diminuindo, né? O grau, a gente vai aumentando o grau de complexidade, diminuindo aí, então a criança vem de frases e palavras para rima, para aliteração, para sílaba, até a gente refletir sobre o fonema, que é o menor som. Então a gente vai analisar os maiores para chegar no menor, porque a gente vem nessa instrução explícita, sistemática e, claro, fônica. E como é que a gente inicia esse processo de instrução fônica com os nossos alunos? Ensinando eles a ouvir.
Mas como? Porque claro que a gente está aqui vivendo em sociedade, a gente está vivendo na nossa comunidade, a gente está ouvindo muitos sons, mas o que que a gente quer que os nossos alunos façam? Que eles tenham uma escuta reflexiva. Então, nós vamos começar esse processo aqui na pré-alfabetização, ensinando os nossos alunos a ouvir. Eles vão ouvir, vão reconhecer e vão nomear sons. E como que a gente vai fazer isso? Anota aí no caderninho. A gente vai pedir, por exemplo, para eles na sala de aula, a gente senta todo mundo e fala: fechem os olhos, vamos ouvir os sons do ambiente. E eles vão nomear: estou ouvindo o ventilador, estou ouvindo a criança da sala do lado, estou ouvindo uma professora, estou ouvindo um carro, um passarinho. Percebe como está ouvindo um som, reconhecendo e nomeando? A gente pode fazer essa mesma brincadeira, que para eles é uma brincadeira, mas a gente sabe que tem muita aprendizagem. A gente pode fazer essa mesma brincadeira com instrumentos musicais, com os sons dos animais, com objetos do nosso cotidiano. Então, por exemplo, olha o barulho que esse objeto faz. Fecha o olho. Quem sabe o que eu estou fazendo? Ou então, fechem o olho. Que barulho é esse aqui, ó? Ou então, olha lá, que barulho é esse aqui? Certo? Então, objetos, animais, instrumentos musicais, tudo isso que as crianças possam reconhecer e nomear. É assim que a gente começa. Depois, a gente vai para a consciência fonológica, analisando essas estruturas maiores, começando aqui no número 1, e restringindo, né, trazendo essa reflexão para um sonzinho menor, até que a gente consiga desenvolver com os nossos alunos a consciência fonêmica dos fonemas, dos menores sons da nossa fala. Lembrando que, vou frisar aqui para vocês, né, as habilidades da consciência fonológica, a gente trabalha com as crianças oralmente, não precisa ter nada escrito, não precisa ter nada registrado, a gente pode trabalhar com imagens e também com objetos concretos, ok? Mas o mais importante é essa reflexão aqui que eu falei para vocês. Então, vamos lá agora falar sobre a consciência de frases e palavras. O que a gente quer? Que as nossas crianças tenham consciência de que as palavras compõem as frases. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Ana sabe andar de bicicleta. A gente quer que as crianças tenham consciência de que cada palavra dessa frase é uma estrutura, eu até coloquei aí para vocês, né, nessas pequenas molduras, e que elas têm uma função nessa frase. E como que a gente vai levar a criança a refletir sobre isso? Uma sugestão de atividade para vocês. A gente vai brincar de trocar as palavras em uma frase. Por exemplo, a frase aqui é: Tina perdeu a boneca ontem. Eu coloquei aqui para vocês uns slides não. Eu coloquei aqui para vocês uns post-its, estão vendo? Ó, é como se eles representassem: Tina perdeu a boneca ontem. Essa aqui é uma formação online, né? Mas é importante que vocês tenham os objetos para vocês mostrarem para as crianças. Eu gosto muito de post-it, porque post-it a gente pode ir colocando na parede e levando a criança a refletir sobre isso. Então, pega o bloquinho de post-it e fala: crianças, leiam comigo, ó, a professora vai colocar aqui na parede e cada post-it é uma parte que eu tô falando. Vamos pensar? E daí você cola o primeiro e fala: Tina. Depois o segundo, perdeu. Depois, a boneca ontem. Agora, eu vou trocar alguns pedaços dessa frase e a gente vai pensar se ela mudou ou não. E aí, professor, e aí, professora, a gente vai trocando, seja o sujeito, seja o verbo, o objeto, o tempo, ou misturando essas palavras, tirando elas de ordem. O que a gente quer? Que a nossa criança reflita sobre a estrutura de frase e entenda o que é uma palavra.
Entenda que ela ocupa um espaço e que, claro, ela tem começo e fim, que tem palavras maiores e menores. Essa é a reflexão que a gente quer ter. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Agora é como se eu tivesse aqui, ó, na parede, trocando esses post-its, ok? Vou trocar o primeiro. Tirei o post-it onde que representava a palavra Tina. Atenção, não tem que escrever nada, tá? É só o post-it mesmo, só para ficar uma representação ali concreta do que é aquela frase. Tirei aqui o post-it escrito Tina e coloquei um outro post-it de uma outra cor. E falei para as crianças que aquele post-it era Juca. Então, olha como é que ficou a frase agora. Juca perdeu a boneca ontem. Agora a gente vai trocar o segundo post-it e vai falar, olha, saiu esse aqui, perdeu, vai entrar esse aqui, achou. Vamos ver como ficou a frase? Tina achou a boneca ontem. Agora vamos trocar o quarto post-it. Eu vou tirar a meia e vou tirar a boneca e vou colocar meia. Então, Tina perdeu a meia ontem. Vamos também trocar o tempo. Vou tirar esse aqui. O que é esse aqui mesmo, criançada? Eles vão falar ontem, vai sair ontem, vai entrar hoje. Vamos ler de novo? Tina perdeu a boneca hoje. E também, olha o que dá para fazer. Dá para a gente trocar palavras. Então, quando eu troquei essas duas, ficou boneca perdeu a Tina ontem. Percebe como as coisas saíram do lugar? A frase perdeu o sentido? Olha a importância das palavras na frase. A gente vai estar discutindo sintaxe com as crianças. Como? De uma maneira muito divertida e muito concreta. O que as nossas crianças vão perceber? Que a estrutura Tina, por exemplo, é uma palavra com começo e fim que eu posso trocar por Juca. E ela vai entendendo o que é uma palavra. Trouxe aqui também uma outra sugestão, né, de como a gente trabalhar com frases e palavras com as nossas crianças, usando, ó, os blocos de montar. Olha que belezinha. Aqui pode ser uma frase que representa, por exemplo, a bola é verde. Estão vendo que a gente trouxe bloquinhos? Todo mundo tem bloquinho, não precisa estar escrita. Por quê? A consciência fonológica, ela é uma habilidade oral para a gente trabalhar com as crianças essa reflexão sobre a língua. Bom, vamos falar agora de rima e aliteração. Quando a gente vai trabalhar essa habilidade, tanto da rima quanto da literação, que são muito, muito, mas muito mesmo importantes para o processo da consciência fonológica, é importante que a gente faça isso de uma maneira progressiva, que a gente não peça já de cara para a criança criar rima. A gente primeiro tem que dar subsídios para que essa criança compreenda o que é rima, e aí sim a gente pode falar, vamos agora brincar de fazer rimas. E qual que é o processo que a gente tem que desenvolver com os nossos alunos? A gente começa expondo abundantemente as crianças a rima. Ou seja, a gente vai ler muito texto rimado, a gente vai cantar música rimada, a gente vai ler poesia, a gente vai fazer brincadeiras orais rimadas, sempre enfatizando muito, né? Ajudando a criança a ouvir essa rima. Por exemplo, a gente fala assim, ó, bola, cola, marca na sua fala, professor, professora, onde está essa rima, ajuda a criança a ouvir, fala, olha, presta atenção, ouve esse som, olha como é parecido, bola, escola. Depois, a gente vai ensinar a criança a discriminar, a gente vai mostrar para elas o que rima e o que não rima. Por exemplo, colocando duas imagens. Olha aqui, panela, janela, rimou. Agora, panela, mesa, não rimou.
Tá vendo? Então, a gente vai dando subsídio para elas entenderem o que é rima. Aí sim, ela vai desenvolvendo essa memória fonológica para rima, e claro que depois que ela já tiver todo esse contato, aí sim ela vai conseguir produzir as rimas, ok? Esse processo, expor abundantemente, ensinar a discriminar, promover a memória e aí sim fazer a produção oral, isso serve tanto para a rima como também para a literação. Então, agora, vamos ver aqui essa brincadeira. Eu sempre vou trazendo aqui para vocês uma proposta para vocês usarem na rotina de vocês de sala de aula. Então, eu já trouxe o post-it, o bloquinho, para a gente pensar aí na reflexão sobre as palavras. Vou trazer agora essa brincadeira com trovinha. O que é trovinha? Ou quadrinha, né? É um gênero literário muito curtinho e rimado e que faz parte do nosso folclore. Então, ele é muito divertido e as crianças adoram. Essa aqui é a brincadeira, prevendo a próxima palavra. Olha como dá para fazer uma trovinha por semana. Olha como é divertido. Vocês são adultos, vão gostar, as crianças vão gostar também. Então, vamos lá tentar prever a próxima palavra? Eu vou ler a trovinha, vocês vão me falar qual que é a palavra que está faltando, ok? Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate, tomate. A casinha da vovó cercadinha de cipó. O café tá demorando, com certeza não tem pó. Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando feito pipoca. Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Dança, dança, minha gente, hoje a noite vai brilhar. Na quadrilha da escola, com o meu par eu vou dançar, muito bem. E a última, o navio vai navegando pelo imenso azul sem fim. Meu amor, se está escutando, nunca se esqueça de mim. Muito bem. Não foi divertido brincar disso? As crianças também adoram. Vamos agora falar de como brincar com aliterações. Aqui algumas ideias também, né? Brincadeiras orais como: estou pensando em uma fruta que começa com 10 crianças, morango, maçã, melancia. Ou então, estou pensando em um herói que começa com super-homem. Estou pensando em um inseto que começa com A, abelha. Outra proposta, vocês vão falar uma sílaba e vão pedir para as crianças pensarem em palavras que comecem com ela. Por exemplo, o que começa igual a caminhão, que começa com K. Cadeira, cachorro, camelo, cavalo e por aí afora. Também, né, existem aí muitos joguinhos de memória e dominós de aliteração, que a criança vai fazendo o quê? Pareando imagens que começam com o mesmo som. São aí algumas ideias para a gente usar no nosso dia a dia. Gente, atenção, já falei, mas eu vou falar de novo, porque isso é muito importante. Nós estamos trabalhando com habilidades orais, ou seja, o que importa para a gente é o som. A grafia não é importante nesse momento. A gente não está falando de escrita, a gente não está falando de leitura, a gente está falando de habilidades orais, ok? Então, por exemplo, Catarina e Carolina, a gente escreve de maneira diferente. Mas elas têm a literação, sim, porque o som é igual. O mesmo acontece para gelado e genipapo. Não tem problema que são escritos de maneiras diferentes, o que importa é o som. O mesmo acontece para rima. Pescoço, osso, eles rimam. O mesmo acontece para chapéu, pastel, eles rimam, não importa a escrita, o que importa para a gente na consciência fonológica é o som. Vamos falar agora de consciência de sílaba. Na consciência de sílaba, a criança vai perceber que uma palavra é formada por partes menores, que são as sílabas. Trouxe aqui o exemplo da palavra pipoca, que tem 3 sílabas, pipoca.
Consciência de sílaba é uma habilidade que a gente consegue trabalhar com uma certa tranquilidade com as crianças. Por quê? Isso tem uma explicação. Porque a sonoridade da nossa fala, a nossa abertura de boca, a nossa articulação da fala, ela é organizada em sílabas. Então, a criança consegue, com tranquilidade, por exemplo, segmentar palavras em sílabas. Trouxe aqui para vocês, né? A atividade mais tradicional que a gente tem é pedir para a criança bater palma ou levantar um dedinho para cada sílaba que ela fala. Por exemplo, como eu trouxe no exemplo anterior, pi, pó, cá. Percebe que cada abertura de boca é uma sílaba, por isso que é tranquilo da gente fazer essa segmentação. E é muito, muito importante que a gente trabalhe bastante, né? Que a gente desenvolva essa habilidade da consciência silábica com os nossos alunos. Por quê? A gente não quer que eles cheguem na consciência fonêmica. A gente não falou aqui que as letras representam os sons da fala e que quando a criança consegue entender que aquelas letras têm um som e consegue unir aqueles sons, ela consegue ler? Então, esses sons, eles se organizam dentro da sílaba. Os fonemas, eles se coarticulam dentro da sílaba. Por isso que é importante a criança entender o que é sílaba para entender essa parte menor, que são os fonemas. Então, vamos ver como que a gente vai trabalhar as sílabas com as nossas crianças? Trouxe aqui para vocês esse slide com algumas sugestões de habilidades que a gente vai trabalhar de maneira oral e promover a reflexão das sílabas com os nossos alunos. Então, claro que depois vocês podem ampliar isso aí da maneira que vocês quiserem, mas sempre lembrando dessas habilidades: análise silábica, síntese silábica, manipulação silábica e transposição silábica. Além da segmentação, né, que a gente já falou, nós vamos agora para um segundo passo. A criança já sabe naturalmente segmentar uma palavra em sílaba. Vamos ensiná-los a refletir sobre isso. Então, vamos olhar aí para a análise silábica. O que é a análise silábica? É a separação em sílabas. Então, como que a gente começa esse trabalho? Separando uma palavra em sílaba. A palavra aqui é ovelha. 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 Também pode usar materiais concretos, tá? Ovelha. Certo? Vamos fazer também com eles a síntese silábica, ou seja, a junção das sílabas. Nesse caso, vocês, professores, vão falar para as crianças assim: olha, eu vou falar as partes das palavras e vocês aqui dentro na cabeça vão juntar para me dar a palavra inteira. Então, presta atenção. Abacaxi. A gente fez aí a síntese silábica. Vamos fazer também manipulação silábica. O que é isso? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, na palavra bolacha. Como é que fica bolacha, tiro, chá? Então, mostra para as crianças. Olha lá, a palavra bolacha. Tirei o chá. Bola. Certo? E também dá para a gente adicionar uma sílaba. A palavra é casa. Casa. Vou colocar aqui co. Como é que ficou? Casaco. A gente tanto pode tirar como adicionar as sílabas. A gente pode fazer a transposição silábica. Olha aqui, a palavra é cabo. Como é que ficou? Boca. Usa um material concreto, um palito, uma canetinha para as crianças. Outra brincadeira legal. Falem para mim palavras que começam com me. Mercado, mesa, melado.
nós também podemos fazer outras brincadeiras aqui, pensando na segmentação silábica. Essa aqui é muito bacana, ó. Organizar imagens pela quantidade de sílaba. Então, pega, sei lá, por exemplo, brinquedos na sala, ou então um joguinho de imagem, como um jogo da memória. Tirei aqui a barraca. Vamos ver quantas partes tem barraca. Barraca. Vou colocar nessa caixinha com o número 3. Tirei aqui a imagem do saci. Quantas partes tem a palavra saci? Saci. Vamos colocar o saci aqui na caixinha com o número 2, porque tem 2 partes. E a gente vai organizando em palavras com mais sílabas e palavras com menos sílabas. Bom, gente, chegamos aqui, temos que refletir sobre isso. Então, estamos falando muito de sílabas. Então, qual é a diferença entre ensinar essa habilidade da consciência silábica e de alfabetizar pelo método silábico? Então, vamos pensar, quando a gente alfabetiza as crianças pelo método silábico, a gente faz isso aqui, ó. A gente ensina a família silábica dessa maneira. L com A da Lá. A gente, pelo nome da letra, vai ensinando para as crianças a formação das sílabas. Por exemplo, como eu coloquei aí, L com A da Lá. Quando você pede para uma criança que foi alfabetizada pelo método silábico ler alguma coisa, geralmente ela vai fazer assim. Faz de conta que eu pedi para minha aluna ler bola. Ela lê lá, ela faz assim. Bó, lá, bola, bola, né? Ela consegue ler, não tô falando que não, né? O método silábico, ele alfabetizou já muitas crianças, mas é um esforço cognitivo e de memória muito grande. Quando a gente trabalha com a instrução fônica, a gente ensina a formação da sílaba de uma outra maneira. Lembra que eu falei que os fonemas, eles são articulados dentro da sílaba? Então, olha como que a instrução fônica vai mostrar para a criança a organização dessa sílaba. É lá, lá. A gente vai trabalhar com os sons, com a síntese, com a união desses sons para formar a sílaba. E claro que a gente quer que as nossas crianças tenham todas as sílabas na memória, né, que elas façam o reconhecimento automático das sílabas, mas elas sabem que a sílaba veio dessa articulação, dessa síntese fonêmica que aconteceu. Lá, lá. Então, percebe que tem aí uma diferença bem importante em alfabetizar pelo método silábico e ter consciência de sílaba. Bom, agora nós chegamos aqui na consciência fonêmica, que é o ponto alto da consciência fonológica. Por que eu falo que ela é o ponto alto da consciência fonológica? Porque a gente vai ensinar os nossos alunos a refletir sobre essa menor partezinha da palavra, né? Desse som, desse menor som dentro da palavra, que é representado por uma letra. Então, vamos deixar bem clara aqui a diferença do que é a consciência fonológica e do que é a consciência fonêmica. Eu vou ler para vocês aqui, nós vamos ler juntos, na verdade, o que está escrito no slide aqui, ok? Então, enquanto a consciência fonológica refere-se a habilidades de manipular e identificar os sons de todos os segmentos da nossa fala, ou seja, das palavras, das frases, das sílabas e dos fonemas, a consciência fonêmica, ela é a habilidade de conscientizar a criança dessa menor unidade dos sons constituintes de uma palavra, ou seja, os fonemas, que nós chamamos aqui usualmente dos sons das letras. Então, quando a gente olha para essa imagem, fica muito claro para a gente, né, que a consciência fonológica, ela é esse guarda-chuva, né? A consciência fonológica é essa habilidade maior que ela é dividida nessas 4 partes menores. E a consciência fonêmica sozinha, olha lá, ela tem
7 partes. Então, a consciência fonológica é maior, a consciência fonêmica está dentro da consciência fonológica, mas ela é tão importante que ela pode ser trabalhada aí de 7 maneiras diferentes. Então, como que a gente introduz o trabalho com a consciência fonêmica com os nossos alunos? Aqui, ó, com o número 1, ensinando os nossos alunos a identificar o fonema inicial. Qual é o fonema inicial de caneta? Qual é o fonema inicial de celular? S, né? Então, a gente vai trabalhando o fonema inicial, é assim que começa. Depois, a gente vai trabalhar com a síntese desse fonema inicial, que a criança já sabe produzir, com o resto da palavra. Por exemplo, mais olho, olho, molho. A gente também vai trabalhar com exclusão de fonema. Vai ficando cada vez mais refinado esse trabalho aqui, ó. Vamos agora trabalhar com exclusão de fonema. Por exemplo, na palavra galho, se eu tirar g, como é que fica? Galho sem g. Galho, muito bem. Agora a gente vai para a adição dos fonemas. Já fiz a exclusão, vou para a adição. Por exemplo, palavra livro, mais s. Livro, s. Livros, legal. Vamos agora falar de substituição de fonemas. A palavra gato, se eu tirar g e colocar o que que fica? G, tira g. Gato, tira g, coloca fica mato. Depois a gente vai para a análise fonêmica. Igual a gente fez com sílaba, a gente vai fazer aqui com fonema. A professora, o professor vai falar uma palavra e a criança vai segmentar em fonema. Por exemplo, lua. A professora, o professor fala lua. E as crianças fazem a. O contrário também, fazer a síntese, que é a habilidade mais elaborada aí, né? A professora vai falar os pedaços e a criança vai dar a palavra. Ali, por exemplo, o. E a criança dá ovo como resposta. Então, percebe que apenas a consciência fonêmica tem todas essas possibilidades de reflexão dos fonemas para a gente trabalhar aqui oralmente com as nossas crianças. Agora vamos pensar juntos uma criança que entendeu o princípio alfabético, né? Que entendeu que os sons da nossa fala foram traduzidos para as letras, que essas letras têm um nome, têm uma grafia e têm um som. E que também já compreendeu a consciência fonológica, né? Que foi exposto a isso, que fez bastante brincadeira com frases e palavras, com rima, com aliteração, com sílaba e com fonema. Ela vai ter tranquilidade aí para se alfabetizar. Então, eu espero que essa formação aqui tenha sido esclarecedora, que a gente tenha conseguido conversar sobre coisas importantes. E olha, vou terminar esse nosso encontro com essa aspiração coletiva, que todas as nossas crianças possam ler com fluência e compreensão na idade certa, e que você, educador, faça a diferença na vida delas. Obrigada pela presença, nos encontramos no vídeo 3 dessa formação inicial de professores, que vai tratar da alfabetização. Até mais!